Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, dia 6 de março, estamos assim, já vivenciando essa segunda semana desse retiro espiritual, nos preparando para vivenciarmos a celebração da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje convido você, convido sua família, para partilharmos juntos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 36 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julguei e não sereis julgados. Não condenei e não serei condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirem os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a reconciliação foi um tema fundamental no ministério de Jesus. Tudo quanto fazia visava restaurar os laços de amizade dos seres humanos entre si e com Deus. Ele foi, por excelência, um construtor da reconciliação, portanto, um bem-aventurado. Então perceba que, no seu ensinamento, mostrou a transparência do perdão que rompe o limite do puro relacionamento humano para levar ao relacionamento das pessoas com Deus. Portanto, no ato de perdoar, o discípulo do reino decide seu destino eterno. A ordem de Jesus, perdoar e serei perdoado, não expressa a reciprocidade assim do perdão no nível puramente humano. Como se ele dissesse, na medida em quem vocês perdoarem o próximo, serão perdoados por ele. Pelo contrário, o perdão oferecido ao próximo tem como contrapartida o perdão recebido de Deus. Quem abre o coração e oferece o perdão a seu semelhante, restabelecendo assim o relacionamento fraterno, encontrará no Pai um coração aberto para perdoá-lo e acolhê-lo. Portanto, caros irmãos e irmãs, conclui-se da ordem de Jesus que quem não perdoa não recebe o perdão do Pai, pois a falta de comunhão com o semelhante é indício da ruptura com o Pai. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o irmão. Isso fica bem claro. Assim, o discípulo do reino busca construir um relacionamento sólido com o Pai por meio da comunhão com seu semelhante. É ilusório querer trilhar um caminho diferente. Perceba que o evangelista Lucas reúne nesse texto 4 sentenças extraídas do ensinamento de Jesus após a proclamação das bem-aventuranças. Nessas sentenças, as comunidades inspiram-se para viver a paz e a harmonia. Então, no Evangelho de Lucas, concretiza-se pelo destaque da misericórdia compassiva de Deus. Por exemplo, a parábola do filho perdido, que volta ao pai, e pela denúncia da divisão social entre pobres e ricos. Então veja que, criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos a missão de refletir como espelho as características do nosso Criador. Por isso Jesus nos esclarece que são 4 as condições para que sejamos misericordiosos como o Pai: não julgar, não condenar, perdoar e dar. Para nós, Jesus é o modelo do Pai e veio ao mundo para nos ensinar a ser parecidos e parecidas com Ele. Por conseguinte, podemos nos basear que ser misericordioso como o Pai é não julgar os nossos irmãos conforme o conceito que temos de nós mesmos. É também não condenar o nosso próximo na medida da nossa concepção, da nossa vontade de vingança. Entretanto, é também o saber perdoar
a quem nos ofende na mesma medida que precisamos receber o perdão. É saber dar e ofertar ao nosso próximo tudo aquilo que ele seja adequado conforme se fosse a nós mesmos. Por isso, amados irmãos e irmãs, no final, Jesus complementa a lição com uma máxima que resume tudo o que ele deseja que aprendemos. Porque com a mesma medida com que medir os outros, vós também sereis medidos. Isto é, a medida que usamos para com nossos irmãos será a mesma medida que o Pai usará conosco. A toda ação corresponde uma reação. Portanto, se não julgarmos, não seremos julgados. Se não condenarmos, não seremos condenados. Se perdoamos, seremos perdoados. E se demos, também receberemos. A mesma medida de misericórdia que usamos nos nossos relacionamentos, nós a recebemos calcada, recebemos transbordante, isso é, plena e cheia. Caros irmãos, queridas irmãs, se usamos a nossa medida com a misericórdia, recebemos misericórdia. Se a usamos a nossa medida com ódio, intolerância e incompreensão, também assim a recebemos de volta em porção dobrada. É uma lei natural que vale tanto para o bem como para o mal. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se entendermos e aprendemos o conselho do Mestre, com certeza nós estaremos sendo misericordiosa, assim como o Pai é misericordioso. Portanto, nesse dia de hoje, caros irmãos e irmãs, devemos refletir o seguinte: se perguntar no fundo do nosso coração, como temos agido? Conforme os conselhos de Jesus? Ou estamos agindo por conta própria? Nos achamos uma pessoa misericordiosa? Você faz aos outros o mesmo que você queria que fizesse com você? Com que você tem transbordado a sua medida? Com misericórdia ou com intolerância? Essa reflexão nesse dia de hoje, nesse período em que estamos nesse retiro quaresmal, tempo de refletirmos profundamente a palavra de Deus e peçamos ao Pai que possa dispor o nosso coração para o perdão, pois este é o caminho pelo qual estabelecemos a nossa comunhão para com o próprio Pai, para com o próprio Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada segunda-feira, e que desça sobre todos vós, sobre vocês e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.